Então, olá, bem-vindas, né, a mais um episódio do Change for Good Talks, dessa nossa série nova que a gente está falando sobre o que será que vai dar quando a gente pensa em viver mais de 100 anos, né? Então, esse assunto veio aqui para a mesa, na realidade, porque a gente acaba tendo nesse momento uma super conquista como humanidade, que é prolongar a vida. Então, se a gente teve esse ganho, o que que a gente tem que olhar e conhecer, entender, para que isso seja benéfico mesmo para todo mundo, né? Porque se pensar as estruturas sociais, elas precisam se acomodar um pouquinho aí diferente para que a gente viva mesmo até os 100 anos, mas com potência, fazendo aquilo que a gente acredita, com autonomia, né? Então, temos que olhar para esse ganho e adaptar, né? O mundo tem que se adaptar para acomodar essa conquista, né? Bom, meu interesse em falar disso é justamente porque eu sou Renata, né? Estou recebendo vocês aqui. Eu sou uma mãe, uma mulher mãe, uma mulher avó e uma mulher doutora em psicologia social. E nos meus estudos na psicologia social, eu justamente olhei para o poder que a gente tem de mudar as coisas e melhorar as coisas a partir da nossa atitude, porque nós somos todos os dias construídos, né, pelo meio que a gente vive, pelo espaço que a gente convive, mas a gente também constrói esse meio. Então, se a gente quiser que ele seja diferente, a gente põe coisas diferentes ali e ele devolve outra realidade, né? Porque é aquela coisa meio conformista de dizer, ah, o mundo sempre foi assim, sempre foi injusto, então que continue assim, não é verdade. Basta a gente se posicionar diferente que a gente pode mudar as coisas. E isso é o que me move, né? E eu também, né, com os meus 65 anos aqui, acredito muito que a gente é uma composição de eu sou uma composição de Renatas, né? E acredito que somos todas aqui uma composição de várias mulheres, que nós já fomos. Em cada fase da vida a gente já foi um tipo de mulher e hoje, né, estamos aqui diferentes e amanhã seremos diferentes do que estamos aqui hoje, né? Então, espero que essa conversa aqui traga à luz aqui. Queria conhecer um pouquinho de vocês, né? Quem vocês são. Então, eu estou aqui hoje com a Marília de novo, Marília Duque, que já mais de uma vez fez essa recepção conjunta comigo aqui de convidadas especiais. E nós estamos aqui com a dupla G e GG, né? Que vou deixar para vocês se apresentarem, tá bom? Então, muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Nós agradecemos o né? É um convite. prazer estar com ela aqui novamente, também com você conhecê-la, né? Também. Então eu sou Genilda, né? Sou mulher mãe, como você disse, mulher avó, né? E agora dizem que eu sou mulher influencer, né? Uau, isso mesmo. Eu nunca pensei, né? Nunca imaginei. E estou dizendo que eu estou gostando desta fase da minha vida. Tá muito boa, né? Principalmente porque, como eu já comentei com vocês, eu não tenho que sustentar mais ninguém. É. Agora é só você. Agora é só eu, entendeu? Então é muito bom viver essa fase da minha vida, apesar das minhas limitações físicas, mas isso vem com a idade, infelizmente, né? A gente deve envelhecer só até os 50 e parar, e o físico continuar o mesmo, né? Mas a gente vai vivendo e se adaptando à nova idade, né? É isso. E Bom, eu você? sou a Genilza, eu completei 66 anos em Ouvi fevereiro. falar que você é a mais nova, é verdade? Sou a mais nova das É três. verdade. Eu sou a mais... Ela fica falando porque senão as pessoas nem notam, tá? Eu sou só mulher, né? Eu não sou mãe nem avó, porque eu não quis gerar ninguém, né? Eu sempre falo assim, que útero só serve para duas coisas, ou ter filho ou ter mioma. Eu não Nossa, sei nem. era a fala do meu pai. Você acredita que era médico? É, É verdade, ele sempre falava útero, eu tive miomas, então eu precisei tirar depois o útero. E quando eu tive, ele falou, filha, tira, porque o útero só serve para duas coisas, para filho e encrenca.
Então, já que começou a encrencar, já tira, Exatamente, eu porque. também acho isso. É. É assim como a Genilda, eu não tenho ninguém. Eu tenho uma pessoa, um serzinho que depende de mim, que é meu cachorro amarelo. Porque nem meu marido depende de mim, nem eu dependo dele, né? Financeiramente, essas coisas. E eu gosto dessa fase da minha vida. Aliás, eu sempre gostei das fases, eu concordo com ela. Eu tive várias Genilzas na minha vida, né? Várias fases na minha vida de Genilzas. E todas elas eu gostei de mim. Porque eu gosto de mim, gente. Eu levanto de manhã e eu gosto do que vejo. Ai, que bom. Quando eu não gosto, eu tento mudar. Quando você não gosta, você volta, troca de roupa, troca de batom. Eu já Exatamente. ouvi falar que você não sai de casa sem batom. Não, eu saio sem calcinha, sem batom não. Sem Então, batom eu, ao jamais. contrário dela, houve fases da minha vida em que eu não gostei de mim, né? Eu não gostei, mas eu não me via. No dia em que eu me enxerguei daquela forma e disse, eu não gosto de você, tá na hora de mudar. Você tinha quantos anos quando você passou Eu por tinha isso? 30. E aí eu me divorciei. Entendeu? Me divorciei não, naquela época eu não tinha divórcio. Fazem 37 anos Uau. que eu me separei, né? Eu tinha o desquite, mas eu não tinha dinheiro para me desquitar, ele também não tinha, né? Então nós ficamos cada um no seu canto. Justiça seja feita, ele nunca me incomodou, né? Se nunca ajudou, também nunca atrapalhou, né? E quando veio a lei do divórcio, direto e reto, você arruma 2 testemunhas, vai lá e divorcia. Eu não gostava daquela mulher que eu via. E ela estava no meu RG. E eu não gostava dela. Eu olhava pro meu RG e eu não gostava, né? Então eu me separei. Então eu passei a gostar de mim aos 30 anos, né? E foi que aí, como eu disse, só falta de grana. De resto, foi tudo bem. Foi tudo alegria. Eu acho tudo que a gente alegria. tem várias fases. Eu tive várias fases na minha vida, assim. Tem a fase do adolescência, do ser besta e se apaixonar e achar que aquele é o príncipe encantado, né? Aí, mas assim, eu sempre gostei muito de viver, né? É viver sem limites. Às vezes eu acho que eu não tinha limites, né? Que a gente, quando é jovem, a gente acha que não vai morrer, que não vai acontecer nada. Então, assim, eu sempre gostei muito de mim. Lógico, teve a fase. Eu acho que as fases mais tristes são as fases das perdas. Eu tinha uma tia que eu amava profundamente. Ela morreu com quase 95 anos e ela falava para mim que o duro de envelhecer é perder as pessoas que você ama, porque ela perdeu todo mundo. Ela só tinha sobrinhos, porque os diretos tinham ido todos. Você sabe que eu e a Renata, a gente fez um episódio na temporada passada, né? Onde você estava comentando disso esses dias, né? Que a gente recebeu um convidado que ele trata justamente da finitude, né? De como a gente lida e como que cada um encontra o seu caminho de dar sentido para essa perda, né? E como é que isso ressignifica coisas que não eram importantes, passam a ser, a questão de aproveitar bem o tempo, né? Que é uma coisa que a gente tem discutido tanto. E queria aproveitar aqui que eu peguei a fala e queria só dar uma contextualizada. Eu estou eufórica de estar com essas duas aqui hoje, porque eu conheci elas acho que 1 ou 2 anos atrás, né? Eu estava numa mesa e vocês estavam também. E eu falei, gente, quem são essas duas mulheres, né? E elas falando de cultura geek. E eu falei, o que elas estão fazendo aqui? E aí eu fui pesquisar, né? E comecei a seguir o canal, né, Dona Geek. E eu fiquei completamente encantada, porque uma das coisas que a gente tem discutido também é que às vezes existir é uma resistência, né? Então, assim, não era para vocês estarem fazendo isso, né? Não. Não, teoricamente, o correto, se fosse seguir algum tempo atrás, onde a mulher aos 50 anos ela já estava velhíssima, né? era para a gente estar com roupinha de avó, que nem eu falei, né, lencinho, fazendo tricô, crochê, né? Não sei fazer tricô e Eu crochê. também sei, eu não faço porque eu não Também, quero, viu? né? É isso, bordando, sentada num canto, tomando sol para não mofar, né? Não, eu digo isso. Muito bom. Eu acho assim, que, quando eu me imagino hoje falando de filmes e séries, eu me imagino aquela garotinha que nasceu lá no sertão nordestino, né, há 66 anos atrás, que não tinha perspectiva de sobreviver até os 10 anos,
mas que tinha uma mãe que não era letrada, não tinha cultura, mas ela gostava de ler e ela lia fotos novelas pra gente na Luz de Candeeiro. Então, minha mãe instigou essa vontade de ler desde pequena. E a minha mãe fazia questão que a gente fosse para a escola. Então, eu andava 2, 3 quilômetros a pé para ir para a escola. E a gente ouvia o rádio, um radinho de pilha que ela tinha, né? Que nem você tinha que ficar procurando aonde vai pegar. Então, a minha mãe instigou a gente a ler desde pequena. E eu fui crescendo com aquilo. Então, tudo que caía na minha mão, eu lia. Eu lia. Então, eu não podia viajar porque não tinha dinheiro, eu viajava através dos livros. Porque quando você lê, você conhece o mundo. Aí eu fui sócia do Círculo do Livro, que eu lia um livro por mês. Eu lia revistas, eu comprava revista tudo que é jeito. Então, assim, aí hoje me vendo que as pessoas falam assim, mas vocês sempre gostaram disso? Sim, né? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu fui conhecer os gibis, né? Que eu cheguei aqui em 68, né? Com 9 anos, então eu fui conhecer os gibis. Aí eu me apaixonei pelo Zé Carioca, Tio Patinhas, né? Aí o Batman, que foi o nosso herói favorito e tal. E aí fui conhecendo esse mundo, né? A primeira paixão, a gente foi as telenovelas, até a gente fez uma filmagem esses dias falando de novelas. Então, assim, hoje que eu me vejo assim, que foi graças à minha mãe ter força de vontade, né? Uma mulher que não tinha cultura nenhuma, de ensinar a gente a ler, né? A pôr esse gosto. Então eu falo, é uma vitória chegar até aqui, porque não é fácil para um nordestino sobreviver. Você não sabe se vai sair daquela vida. Principalmente envelhecer, né? Envelhecer. Quando te consideram, eu vou fazer 70 anos o mês que vem, né? Então eu fico me imaginando, eu nunca imaginei, quando eu olhando assim, né, que eu ia chegar aos 70 anos, o que eu estaria fazendo, assim, estou fazendo isso aqui, né? Mas lá atrás, quando eu tinha que costurar 14, 16 horas por dia, em cima de uma máquina, você não pensava nisso, porque você não pensa. O dia simplesmente passa. Os meses passam, o ano passa, entendeu? Porque você tem aquela luta pela sobrevivência, né? Então a pessoa fala, mas um dia você chega lá. Não, eu já cheguei. Eu já cheguei. Eu já estou aqui. Daqui eu só quero seguir em frente. E ser feliz, e aproveitar, entendeu? E vocês duas chegaram de um jeito muito particular, né? Porque assim, se você falou não era para ficar tomando sol para não mofar, vocês foram para a direção completamente oposta, que é administrar. A gente estava, né, esperando ali antes de gravar, aqui pessoal parando. Vocês não são as Dona Geek? São, tira foto. Não sei o quê. Vocês foram para um outro lugar, né, completamente diferente. E como é que começou essa história, né? A Renata estava falando uma coisa um pouquinho antes, né, que as coisas não são dadas, né? A gente tem a alegria de cruzar com algumas pessoas e aprender com elas, que são essas pessoas que de repente olham e falam, não era para eu ir ali, mas eu vou, né? Não era para eu fazer, mas eu vou. Então, Como é que A vocês gente foram mora parar? juntas nós moramos, no mesmo quintal. isso, somos vizinhas, E né? a gente sempre gostou de falar A de. culpada está sentada Tá ali. A gente né? sempre contou uma para outra, assim, o que assistia, o que via, a série, o filme. Aí a Janaína vinha e falava assim, nossa, isso dava um canal. Isso dava um canal. Só contextualizando, Janaína é a É aquela ali, ó, a filha. sua filha. Isso, é a do meio, a filha do meio, né? Mas a gente... E ela não desistia não, né? Ela que insistia, falava, isso dá um Isso. canal, isso dá um Aí um canal. dia ela chega lá com o celularzinho dela, né? Vamos aí fazer um vídeo. Nós conversamos entre nós duas. Isso, vamos. Vamos fazer. Se ela Se ela para para de de encher encher o saco da gente, porque isso não vai dar em nada, né? Se você pegar o primeiro vídeo que A nós gente fizemos... odeia. Gente, nós estamos tipo tranqueira mesmo. A gente tá muito desarrumada. Nossa, Nossa. horrível. Aí nem me lembro sobre o que nós falamos, né? Não lembro. Fizemos o vídeo lá, falei, pronto, agora ela vai dar sossego. 6 anos vai fazer já. 6 anos 6 já. anos. Não, e deixa eu pegar um dado aqui, que não vai dar em nada. E vocês já estão no TikTok, no Instagram, no YouTube. Isso. Tem 108 mil seguidores no TikTok, 79 mil no Instagram e quase 15 mil no YouTube. O YouTube é devagar mesmo, né? Não tem jeito. Devagar, 15 mil devagar. Né? Isso aqui foi que não deu em nada.
Isso, aí começou nós somos um canal que a gente não ganha dinheiro, né? Mas pinta alguma coisa, mas não é que nem esse pessoal que ficou milionário aí, né? Mas a gente tem os colaboradores, o que a gente mais tem é colaborador não remunerado, né? A Nosso gente tem canal relações públicas, ela é a nossa diretora, a relações públicas que é a minha filha Mônica, ela que cuida daquela parte toda. Nós temos meu filho, que agora é o chofer, que leva a gente quando ela o não marido pode da ir. Janaína, que também é O meu motorista. genro, que também faz parte da equipe, que ela vai, ele que carrega as coisas para ela, né? Entendeu? Então nós temos toda uma produção. Ninguém ganha nada, é tudo pelo prazer. Você sabe que eu acho que quando caiu a ficha da existência do nosso canal, assim, que ele estava sendo visto, quando eu fui na CCXP pela primeira vez e as pessoas começavam a parar a gente Na para tirar feira, foto. para tirar Na feira, foto. pra tirar Isso, foto. né? Então, assim, para mim, foi uma surpresa muito grande, que a Janaína, ela fala assim, não, vocês têm que circular, ela não dá sossego pra gente, vocês têm que ser vista, vamos ser vistas. E quando a gente sai, a gente é sempre parada, sempre. As pessoas vêm, nossa, dona Gui, que acompanha seu canal, não sei o quê. Aí eu fui ver que realmente, porque assim, você fala, a gente tem 79 mil, eu falei assim, outro dia falando para um colega, ele falou assim, Gê, você já imaginou? São 79 mil pessoas que viram vocês. Ele falou assim, não é 7 pessoas, não é 9 pessoas, são 79 mil. Então, assim, aí foi quando eu fui ver que o canal realmente teve uma... As pessoas estavam vendo Aquela duas senhoras visibilidade. que são fora da casinha. Então, gente, você vê, nós fizemos um evento para o Sesc, né? Em Ribeirão Preto. Rio Preto. São José do Rio São Preto. José do Rio Preto. Nós com tudo pago. Ó. Já pagaram pra gente, né? Vamos de avião. Como de avião. Ela quase morre, que ela não consegue andar Não, de avião. eu, não, eu vou, mas eu não gosto de avião, não. E aí ficamos num hotel chiquetoso, né? Você acha? Entendeu? Então, chegamos lá, um evento Para jovem. para jovem, garotos. Garotos que a mãe falou, eu vim aqui porque ele estava desesperado, a senhora tem que ir, então eu tinha que vir para ver, porque ele queria fazer uma pergunta de um anime, ele sentou na frente, assim, sabe? E aquela garotada fazendo perguntas para nós e conversando. Eu falei, quem segue, os nossos seguidores não são pessoas da nossa idade. Eu estava vendo isso, né? Na maioria Exatamente, Não é. são pessoas jovens. Agora, falando nisso, né, de ter uma plateia de jovens, eu vou trazer um pouco Homem-Aranha aqui. Tio Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Como é que é, assim, ter essa interlocução, essa fala, essa proximidade com as gerações mais jovens? O que vocês têm? Qual é a mensagem que vocês têm passado, inspirado? Eu não sei, eu tenho dificuldade com a nova linguagem escrita deles, né? As abreviaturas. Meu neto passa mensagem para mim que eu preciso decodificar. É. Eu só entendo mesmo que está escrito vó, né? Tem que decodificar. Gente, é satisfatório demais, entendeu? Você vê um garoto, 15, 16, 20 anos, nós tivemos e falando assim, nossa, eu assisto vocês, eu acompanho vocês, né? Sou seu fã. Eu queria que a minha mãe fosse É, igual a você. é, ai, Que a minha avó fosse igual Eles a você. comentam, quer ser minha avó também? Né? Tem um que ele comenta, tão bonitinho, essa é a minha véia linda, mas não é ofensivo, né? Lógico. Sabe, é muito bom, né? Porque ela só deixa a parte boa dos comentários, né? As haters, ela deleta tudo, ela não deixa a gente ver, não, porque ela falou que ninguém merece. Ninguém merece. Entendeu? Mas eu me sinto assim, ó, muito gratificada, né, com tudo isso. Foi o que eu disse, gente, eu não esperava aos 70 chegar até aqui, fazendo uma coisa que eu nunca pensei, entendeu? Eu já fui costureira, eu já fui caixa, minha profissão era caixa, né, me aposentei, eu era caixa de loja, e de repente, né, tô aqui, tô ganhando. Se reinventando. Me né? reinventando, né? Só sinto a decadência física, né? Vai chegar uma hora realmente que meus ossos, meus músculos não vão acompanhar, que nem foi o que ela disse, os meus pensamentos, né? Eu acho isso muito injusto com nós mulheres, né? É. Acho muito injusto mesmo, né? Aí vem a menopausa e te lasca tudo de uma vez, né? Aí nem me fala que eu tô nessa fase. Né? Então, e não acaba não. Olha, pode olhar para mim, os calores continuam, né? É verdade. Então, é isso, é você se reinventar. E eu agradeço a ela, minha filha, né, que trouxe isso para nós,
que nos permite, nós não vamos a todos os eventos, porque não dá, às vezes não é possível, não é viável, né? Mas eu acho A que, gente recebe convite né? todo dia para Então a gente para tem os estreia. representantes, né? Mas, as pessoas esquecem, principalmente à noite. A gente é duas idosas. Então, Reais, nós não uma- vamos, às vezes, Sempre uma né? terceira pessoa para nos acompanhar, Mas principalmente à noite. eu fico, Sozinha, durante o né? dia eu saio, vou para qualquer lugar. Mas à noite, principalmente para São Paulo, não. E aí vem o convite, mas não vem a estrutura. Não vem Não, não vem. estrutura. Tivemos uma ou duas, né? Ela falou, não vai dar para ir, era à noite. Ela não dirige, ela não gosta de dirigir à noite, exceto que seja, né? Não, eu vou mandar o Uber buscar vocês. Ela estava, eu lembro, ela tinha uma consulta, ela estava no posto de saúde, eu vou mandar o Uber buscar vocês aí. Aí ela falou assim, Porque eu falei, eu não vou, né? gente. Eu sinto muito. Eu Aí dependo ela, do SUS para tô passando no médico agora, já chego. E aí deu certo. Deu certo, foi da Disney, né? Aí o carro veio nos buscar, e nos levou até o evento, depois nos levou de volta para casa, entendeu? Você sabe o que acontece? Eu sempre penso assim. A sociedade, que nem você falou, as pessoas estão vivendo muito. Que a gente é de uma geração. Eu me lembro assim que as pessoas eram sempre tudo velhas para mim quando eu era criança. É. Podia até não ser, mas para mim era. Então, assim, a gente realmente, as pessoas estão vivendo mais, mas o mundo não está preparado para essa velhice, né? É uma das coisas que eu acho que eu critico muito são caixas de banco. Para o idoso é uma dificuldade muito Uhum. grande, porque é muito rápido, né? E o idoso tem a mobilidade para fazer essas coisas. Então, assim, o mundo tem que começar a se adequar para essa geração que está envelhecendo É verdade. e envelhecer com qualidade, porque a gente sabe que o idoso ele não tem qualidade de vida, ele não tem uma qualidade, ele não tem saúde boa, alimentação boa. Não, e às vezes ele não tem nenhum círculo de amizade Não. mesmo e de Não. família ou alguma coisa Ele é que só. preencha, né, Eu aquele... falo, eu não quero ser eu moro sozinha, não moro sozinha, eu moro com meu filho, na minha casa. Espero morar, né? Eu adoro, essas horas eu adoro perguntar. A casa é de quem? É minha. Então é teu filho que mora com Meu você, filho não é mora você que comigo. mora com Não, exatamente. E meu filho mora comigo, né? A casa é minha. Eu falo para ele, quando eu morrer, aquela pode ser até sua, não ligo, mas depois eu já morri mesmo, né? Mas a casa é minha. Como eu disse, um dia que ele achar que tem que sair, ele pode sair à vontade. Vou sentir falta? Ah, vou, porque eu sou meio coruja, sabe? Ah, eu choro. Cada uma que saiu, eu chorei, Verdade. né? Mas você... Às vezes tem aquele idoso que ele fica como se ele fizesse parte de um móvel Exato, da casa, é. Uhum. né? Aí ninguém conversa mais com ele, Mas eu acho ninguém que fala mais essa com sua ele. fala de a rede de apoio. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou muito privilegiada pela família que eu tenho, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos maravilhosos que talvez se eu tivesse tido filhos não fossem tão bons quanto eles são comigo, né? Uhum. Preocupados, cuidadosos, isso seja os daqui como os que moram longe. Então, assim, a rede de apoio que você tem, a família que você tem, porque assim, que nem ela falou, eu tenho amigos, amigas que vivem em constante solidão e depressão porque não tem uma rede de apoio. E isso é uma coisa que vai construindo também, né? Fora da família. É, Não, se não tem dentro, que venha de fora, né? Mas quando vocês estavam comentando, né, que vocês estão influencers nesse momento da vida, né? Graças à sobrinha, graças à filha que provocou vocês para irem para esse lugar, eu vejo por mim também. Eu fazia meu trabalho todo com a estrutura que a gente aprendeu antigamente, né? Então eu tinha uma empresinha que eu fazia um trabalho, sempre pensando em levar mais longe o trabalho que era feito pelas ONGs. Sempre foi esse meu objetivo. Mas eu fazia de um jeito, com uma estrutura tão pesada e cara, e ONG quase não tem possibilidade de pagar, então a conta nunca fechou, eu vivia quebrando. Então, eu fui quebrando a vida inteira, profissionalmente. Aí um dia meu filho também chegou para mim e falou assim: mãe, por que você não para de fazer essa estrutura tão pesada e você fica sozinha? Monta um blog, na época ele falou, ou um canal no Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram. Aí eu falei, filho, você acha que eu vou ser blogueira? Eu vou ficar, oi, amigas, tudo bem? Aí ele falou, mãe, não é assim só, entendeu? Não existe só blogueira boba, entendeu? O blog é um canal para você falar, mandar sua mensagem.
E o Instagram, eu falei, eu nem tenho isso, não sei nem como faz isso. Bom, mas enfim, eles empurram a gente, né? E a gente vai, não sabe nem para onde está indo, nem o que que vai virar, né? Então eu falo, hoje em dia, quando os filhos vêm com essas ideias, eu falo, ó, não entendi nada, mas tudo bem, vai, tô Mas vamos. topando, vamos lá, vamos É que começar, nem nós aqui. né? É a mãe, Podcast, não mãe, saber o que tia, ó, é. tem isso, isso, isso. Tá bom, tá legal pra você? É, Se tipo, você tá achando que tá bom, Mas a vambora, né? rede de apoio, tanto dentro quanto fora, é muito importante. Eu sempre falo dessa minha amiga que é referência, porque a gente cresceu juntas, e assim, eu sou amiga dela por pura teimosia minha, né? Porque assim, eu já tive muitas vezes vontade de largar a mão dela, tal, mas aí eu me arrependo e falo, não, eu sei as razões, os motivos, porque ela é desse jeito, porque que ela se transformou nessa pessoa, eu vou continuar insistindo. E estou tendo alguma glória, né? Porque ela já começou a ver o mundo um pouquinho diferente. A autoestima dela ainda é muito ruim, porque eu acho que quando a gente tem a autoestima muito baixa, parece que nada funciona. É que nem ela falou assim, que ela olhava para ela e não se gostava. Eu não, eu olho para mim, eu me gosto. Falar, acorda, mulher maravilha, mulher maravilhosa. Então eu gosto. Mas assim, aí eu tento entender o lado dela, assim, né? Porque ela nunca teve apoio dos pais, nunca teve apoio dos irmãos, nunca teve apoio de ninguém. Então, se eu largar a mão dela, ela fica completamente sozinha. Então eu ligo para ela, eu vou na casa dela. Eu não gosto de ir na casa dela, eu acho um ambiente super pesado, mas eu vou. E ela morre de rir, ela cozinha para mim, ela fala, ai, quando você vem aqui é outra coisa. Ela fala assim, ela fala, Gê, você não envelhece. Eu falei, lógico que eu envelheço. Ela fala, não, você dorme no formol, você não envelhece. A sua risada é a mesma, o seu jeito, sabe? Eu falo assim para ela, porque eu, oxe, menina, quando eu levanto de manhã, eu já levanto pro mundo. Mas eu sei as razões dela, né? Como é que é a frase que você usa? Se não é para lacrar, eu nem Eu nem vou. saio de casa. Se não é para lacrar, eu nem saio. Então, assim, é isso, mas a rede de apoio é muito importante. É lógico. E também falta, isso a gente falou numa reunião, a rede de apoio do governo, Sim. porque as pessoas não têm apoio do governo psicológico, porque é difícil você ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Então, às vezes, a pessoa precisa desse profissional e não tem. Uhum. Então, o idoso também se sente sozinho nessa parte da rede de apoio. Então, até a Marília depois pode comentar um pouco, porque, né, a Choca fez, a Marília estava liderando aí esse processo de fazer um mapeamento, vamos dizer, social mesmo, do que precisa ser, da onde é que estão, já tem movimentos de mudança e o que precisa ser feito para acomodar esses idosos que somos nós, que nem hoje mesmo eu tive uma conversa que me falaram assim, olha, eu percebo assim que você tem, sabe, você vai viver muitos anos ainda. Eu até falei, quantos mais? Socorro. É assim, não, e olha, você ainda vai para um lugar que você não pode nem imaginar. Eu falei, ai meu Deus, que canseira, só de pensar. Eu achei que eu já estava me achando aqui, né, super moderna, né, com podcast, com Instagram e não sei o quê. Mas na verdade é isso, né? Nós estamos aqui no 60 por 70, né? E se a gente vai até 100, são 30 anos é, mais. E 30 anos, o que será que a gente as vai estar mudanças serão fazendo? muitas. Então, assim, Aí a e estrutura. eu quero ver todos os outros filmes da DC que vão sair daqui a pouco, entendeu? Não, e você fala assim, será que a gente vai ficar 30 anos fazendo isso que nós estamos fazendo hoje? É. Certamente que não. Sabe lá onde esses nossos filhos não vão empurrar a gente daqui para frente em Ah, arrumei outras. uma coisa Em nova out- para vocês. É, tipo, Mas é muito bom isso, porque a não gente é? vê, né, há aquela interação, né, dos filhos, porque é muito triste quando você vê alguém falando, não, porque meu filho, ou porque não vê, ou porque não se dá bem. Eu não consigo me imaginar não vendo ou não falando com um filho meu, Uhum. entendeu? Então, meu filho não fala comigo, eu tenho problemas. Quando eu comentei no Pilates, uma mulher estava falando da filha, tal, eu estava só ouvindo, eu não dou palpite, eu não falo mal do filho de ninguém, porque eu não gosto que ninguém fale dos meus. Então, não dou a liberdade. Mas eu só falei assim, eu não tenho problemas com os meus filhos. Ela me olhou assim, quando eu saí, ela falou para outra, acredito nisso, né?
Mas é triste isso, né? Então eu não sei o que é isso. Mas os filhos nos impulsionam mesmo. Eu vejo por mim, né? Eu voltei a estudar, eu fui para a escola, eu voltei a ler novamente, porque eu era uma leitora assim, e eu era daquele tipo que eu lia vendo TV. A TV estava ligada, eu estava assistindo, eu estava lendo. E eu sabia o que estava passando na TV e eu entendia que eu estava lendo, né? Mas eu parei, eu falo que foi culpa do canal, mentira, foi preguiça, né? Eu parei um bom tempo de ler e voltei a ler. E quem me trouxe o livro? A filha. Olha só. Torto Arado, né? Ela me Torto trouxe o Arado. livro muito bom, fala de uma família no Nordeste, né? Me lembrou vários outros livros, lembrei de Jorge Amado, meu autor favorito, né? Que é Jorge Amado. Lembrei de O Tempo e o Vento, porque tem Bibiana, a personagem, sabe? Então eu voltei a ler, né? E vou começar a ler novamente. Mas eu não vou comprar livros novos, não, eu vou reler os livros que eu tenho em casa, Eu adoro né? reler livro também. Entendeu? Mas eu queria voltar para um ponto que você estava falando, porque a gente fala muito do apoio dos filhos, né? E o quanto é importante. Mas dos desafios que a gente tem, em como é que a gente vai fechar essa equação para todo mundo envelhecer bem no Brasil? Uma das coisas, fora a questão dos territórios, o que de acesso que cada um tem no território que está, que vai definir o modo como cada um vai envelhecer, mas um dos pontos importantes também é prever que nem todo mundo tem filhos, Exato. né? Então, essa coisa de não, o cuidador natural Seria o filho. seria o filho, mas tem gente que não tem filho. Você Mas já falou que tem sobrinhos maravilhosos e tal, mas assim, tem gente que não tem ninguém. Então, assim, se não tiver esse redesenho, né, para que tenha um envelhecimento saudável para todo mundo, né? mas ter Marília, filhos, também é uma coisa que a gente conversou num episódio que nós gravamos de podcast também, talvez você vá lembrar melhor quem que trouxe essa fala, mas falando do quanto o mundo, vamos dizer assim, as estruturas precisam ficar preparadas para atender os limites dos idosos, né? Você estava comentando alguma coisa de banco, não Exato. sei, alguma coisa, mas é isso. Eu me lembro meu pai. Meu pai tremia. Então, quando ele tinha que digitar a senha dele, quando ele conseguiu quase que ter ela escrita na mão, vai para pagar alguma coisa com cartão, a mão tremia, travava a senha. Lá vou eu para o banco de novo, pela 20ª vez, para fazer uma senha nova. Falei, meu Deus do céu, não pode ter um cartão para o idoso sem senha? Porque se ele não consegue digitar a senha, então ele não pode mais sair, não pode. Ele trabalhou, ele conquistou aquele dinheiro, ele pôs no banco, ele teve um cartão de crédito para ele poder usar e depois ele não consegue mais consegue Não consegue ter administrar, né? acesso usar. à própria. E nós tivemos uma conversa de podcast que estava justamente trazendo isso, do quanto, vamos dizer, todo esse mundo moderno, que às vezes a gente vai, cada vez mais a gente tem dificuldade. Minha mãe tem 92, então já faz uns 10 anos que ela chama a gente em casa para ajudar ela com a Anete, que era a NET da televisão, sabe? Então ela escreveu no papelzinho, a Anete não está funcionando direito, porque desconectou a televisão, ela não conseguia assistir. Aí você fala assim, poxa, como que faz para essas pessoas conseguirem? A própria companhia teria que ter um serviço para aquele que não sabe, não vai conseguir ajoelhar, puxar dois Ah, é. cabos, tirar da Isso é verdade. tomada, contar Aí até você já 10 e ligar de... desconectou e conectou novamente? Você fala, É, não, meu joelho Não, está mas doendo eu, hoje, eu não vou desconectar eu faço nada, igual a sua né? mãe. Eu tenho uma preguiça imensa de, sabe, de mexer com. Eu tenho preguiça. Eu demorei para me conectar à internet, assim, pagamentos online e tal. A pandemia trouxe tudo isso, não podia mais sair e tal. Meu filho vivia insistindo, né? Mas não, eu tinha que sair de casa, eu tinha que ir na fila da lotérica, sabe aquela coisa, né? Aí, de repente, eu me tornei uma mulher, como é que fala? Da internet. Aí eu faço. Nunca mais entrei num. Eu não, gente, eu nunca mais vi um. Eu não sei como é que é a cor de R$ 100 ainda existe, Pois né? é. Nunca mais eu peguei em ela foi dinheiro. resistente com o telefone fixo. Demorei para cancelar. Demorou para desligar. Demorei para desligar e a última coisa que eu desliguei agora foi a TV. Eu tinha TV paga, né? É. Não estava Que sendo agora viável, não precisa mais não também. precisa mais. É. Agora tem os streamers, né? Minha Netflix, como diz o outro, né?
Então, eu tenho uma preguiça imensa. Se eu tivesse que aprender, se eu não tivesse ninguém, eu aprenderia. Mas eu tenho meu filho em casa. Ele facilita a minha vida. Ele põe atalhos. Então, tudo que eu tenho está no celular. O celular está a minha vida. Eu jamais imaginei, né? Porque eu falava, vocês têm tudo no celular. Eu tenho tudo no celular agora. Tá tudo ali, né? Minha vida tá ali, tudo Mas que eu eu acho que é assisto, tudo tudo que eu isso vejo, também, né? é o que rola, é a pessoa ter paciência de lidar com o idoso, né? O mundo está sendo feito só para o jovem, como se o jovem não fosse envelhecer. A minha tia que faleceu, a minha prima que morava com ela, não tinha muita paciência de explicar as coisas para ela, né? Então ela escrevia tudo no caderno que ela queria. E quando eu ia lá, Você que resolveu. aí eu sentava no sofá e ela falava assim: eu tenho um monte de coisa que eu quero que você me ensine. Porque ela falou assim: eu tô assistindo esse canal já faz um mês que eu não sei mudar Tadinha. Aí eu sentei Exatamente. com ela, peguei o controle, falei assim, tia, tem um modo super fácil. Ou a senhora vai para cima e para baixo. Aí para baixo a senhora desce os canais para cima só. Aí ela, olha que coisa fácil, esse idiota não me ensinou. Ficou aí, não sei o quê. Aí então ela fazia uma série de perguntas. Aí um dia eu morri de rir, porque assim, a gente tinha uma intimidade muito grande eu e ela. Aí ela falou assim, eu escrevi um negócio aqui que eu quero perguntar para você. Eu falei assim, o que que é, tia? O que é sexo anal? Uma mulher de 90 anos. Junto com os canais, ela botou essa pergunta no Porque ela meio. ouviu se falar, né? E ela ficou imaginando o que era aquilo, né? Aí eu falei assim, tá bom, tia. Aí a minha prima, olha o que ela quer saber, que coisa mais idiota. Eu falei, idiota nada, ela quer. Eu falei assim, tia, é isso, isso e isso. Ela, credo, não quero mais saber. Não vou falar mais não. Eu falei assim, tia, tudo que a senhora quiser saber, pode escrever, quando chegar aqui eu falo. Eu ensino, eu vou com a senhora e tal. Porque também tem que ter a paciência. Mas você sabe que é muito interessante, porque tem uma pesquisa no Brasil que mede o uso e a adoção de tecnologias de informação e comunicação, chama TIC. E uma pergunta que eles fazem para os brasileiros que não estão conectados é por que você não usa a internet, né? E entre a população 60 mais, durante anos e anos e anos e anos, a principal razão declarada era falta de interesse. Mas quando você vai investigar a fundo, você vê que quando uma pessoa idosa fala, eu não tenho interesse por tecnologia, maioria das vezes ela não tem um apoio. Então ela tem pessoas em volta, ou não tem pessoas em volta, ou tem pessoas em volta que falam, mas eu já te falei, mas você não aprende. E aí, por um mecanismo De defesa, de né? defesa, de preservação, fala, não é mais fácil falar, então, não quero Não saber, quero, então. É o que eu né? digo. Eu tenho essa rede, ele tá lá em casa. Então, se eu tenho um problema, né, ele vem, mas é numa velocidade que não dá tempo de eu ver o que ele está fazendo, né? Mas se não tivesse ele, eu teria aprendido. Porque tem os cursos, né? Para idosos que ensinam aquela série de coisas e Eu tal, sou né? paciente. Mas Eu tenho voltando, um cunhado que, se eu não tivesse paciência, eu já tinha matado ele, mas eu tenho paciência. Aí eu sempre falo assim para ele: você não sabe ler? Ele fala: sei. Então leia a mensagem que aparece aqui. Pode ler. Aí eu ensinei a ele como pagar a conta dele através do aplicativo. Então agora eu me senti super feliz de ver ele sentado lá na mesa, porque ele também é 60 ou mais, pagando as contas dele online, Olha só. né? Só quando não dá mesmo, ele chega lá, ô Genilza, não deu certo isso aqui. A mesma coisa foi com o meu marido. Eu falo pro meu marido, você não sabe ler? Ele fala, sei. Então leia. Eu falei assim, leia primeiro. Pode ler. Antes de clicar, né? Antes de clicar, leia e vá seguindo o passo a passo que vai te ensinando que você vai conseguir. Meu marido também tinha dificuldade, mas ele foi trabalhar em Manaus, na Honda, ele ficou um ano lá em Manaus, bem no auge da pandemia. E ele tinha que fazer as coisas através do celular. Aí eu ensinei para ele. E uma das coisas que ele mais amou foi quando eu baixei o aplicativo da Netflix no celular e ele assistia séries, né? Então, assim, eu sempre falo assim que o meu marido ele é um fã do canal sem ser fã, Sem ser porque ele passou a assistir séries que nem eu assisti. Às vezes ele fala assim, eu falo, nossa, moço, tá assistindo essa série? Eu tô, por quê? Eu falei, essa série não gostei. Ele, eu vou assistir até o fim.
Então, assim, então eu vejo que ele passou a ter esse interesse, né? Mas, assim, se você não tiver uma certa paciência, eu sempre falo assim, eu daria muito, falei para ela, vou procurar um emprego, mas um emprego que eu trabalhe falando com pessoas, talvez idosas também, né? Você sabe que você já tem um trabalho que você fala com as pessoas, né? Por acaso, né? Por Então, eu falo acaso. assim, Mas eu queria, você estava citando dos filhos cuidadores. Você sabe que nem todo filho, você não tem um filho imaginando que ele vai cuidar de você na velhice, né? Porque se você imaginar isso, está errado. Tá escravizando já, É, né? não é a função do filho. Ah, eu tenho 4 filhos, eles vão, não vão, porque eles vão cuidar da vida deles, da mesma forma que eu fui, certo ou errado. Então o filho não é um cuidador. É prazeroso, claro, que se aquele filho retribuir a você o mesmo amor que você deu a ele. Porque eu não quero que cuide de mim por obrigação. Eu pretendo envelhecer, eu vou ficar chata, eu já sou chata, meu filho você me vai chamou, ficar? ele falou que eu sou ranzinza. Eu falei para ele, eu tô tão sem paciência. Ele falou, não, mãe, a senhora tá ranzinza, né? A senhora tá ficando ranzinza, dona Genilda, é isso que ele falou, a senhora tá ranzinza, né? Mas eu quero que cuide de mim por amor, não por obrigação. Porque aí sabe, tipo assim, coloca você lá no canto como se você fosse um móvel e deixa você lá. Então, filho não é sinal de aposentadoria ou de cuidado, né? Isso não significa nada. Eu acho que é difícil porque o idoso, a maioria é pobre, não tem dinheiro. Porque o problema é sempre o dinheiro. É sempre a estrutura, né? Porque às vezes tem, mas ele não tem como chegar até lá. Ah, mas você não paga a condução. Tá, eu não pago, mas às vezes Todo o resto, né? todo o resto. Ou é difícil para o idoso subir num ônibus. Eu tô vendo. Descer de um ônibus, entendeu? A altura, no ônibus Então, o não é ônibus é que vai adaptado. ter que ser O adaptado para ônibus não isso. é Ele vai ter que ter adaptado. um degrau a Não, mais. você vai pegar o Essa trem, estrutura É. que você falou. tem trocentas Tem escadas que se para você adequar descer. às pessoas Exato, idosas. porque Entendeu? já que vamos viver Essa mais, É estrutura. difícil, isso. né? Eu queria fazer 2 perguntas aqui. Uma, voltando um pouquinho, porque eu já vi que a gente já está nos minutos aí de 30, 35. Eu tenho 2 perguntas que eu não quero deixar de fazer. Uma é, a gente falou da interface com os jovens, né? E com as pessoas idosas, já teve alguma pessoa idosa que falou para vocês, nossa, vocês me inspiraram para começar um canal? Ou eu gosto do jeito como vocês fazem, o jeito... Não? Não, Não, porque a gente, justamente por isso, o nosso público, ele não é visto por pessoas dessa não idade. tem, não. Porque O jovem, assim, sim, ele fala, né? Nossa, eu tenho uma que é fã desde o início, né? A Larissa, vou falar o nome dela aqui, se ela vai, né? Nossa, Vai ficar prestigiado. isso. Ela, nos encontramos num evento e ela veio, eu sou fã de. E ela, até hoje, ela mais do que um fã, tornou-se uma amiga. Onde a gente vai, ela tá lá, fez amizade com o resto da produção, entendeu? E ela tem o canal dela. Eu falei para ela, eu tô seguindo você. Nossa, eu não acredito quando vi que você estava me seguindo. E fala assim como se eu fosse a pessoa mais famosa do mundo, né? mas você sabe por que eu vejo, a forma como eu vejo isso? Porque assim, eu sou de uma geração que não é aquilo que você falou, é uma geração que seria a dona de casa, a avó, mãe, arrastando seu chinelinho, cuidando da casa, cuidando do neto, porque a filha trabalha, aguentando um marido chato e infeliz, porque talvez não tenha feito ou casado com quem ela quis, né? Eu sempre vejo esse lado assim. Então, por isso que eu sempre falo que nós somos fora da curva do que seria a realidade. Né? A gente falou, a gente convive com pessoas da nossa idade no grupo de Pilates. E a gente vê isso, né? Que elas estão naquele segmento que a sociedade força, está programada a ser. Não pode fazer diferente. Né? Então, quando ela vê que nós somos diferentes, então, assim, eles acham a gente esquisitos, né? Que a gente é esquisita. Porque a gente não é aquilo que a sociedade nos impôs. Eu nunca gostei do que a sociedade queria impor para mim. Eu sou de uma época em que, na minha juventude, toda mulher negra tinha que ter o cabelo alisado com henê, que era aquele preto liso, e eu não gostava daquilo, e eu falava, eu não vou fazer isso no meu cabelo. Onde a mulher negra ela tinha que se embranquecer para poder arranjar um namorado, né?
Então, assim, eu lembro que eu comecei a alisar o meu cabelo com a chapinha que era aquela chapinha que ia no fogo, Hum. que era duas prensinhas assim, né? Minha amiga passava, por quê? Porque eu arranjei uma pessoa que achava que eu tinha que ter o cabelo liso. E eu, nos meus 23 anos, Cedeu. cedi, né, apaixonada, achava que era o príncipe encantado dos infernos, mas que não era, né? Então, assim, só que eu não gostava. Quando ela alisava, ele ficava liso demais, eu olhava para mim e não gostava, eu chegava em casa, eu molhava ele para ele ficar todo encaracolado. E eu fui funcionária pública, eu tive 10 anos de amnésia e me tornei funcionária pública, né, do Estado. Eu trabalhava na Praça da República. E tinha um homem que ia lá, era irmão de um amigo meu, por meu jeito ser diferente, ele falava que eu era exótica. E toda vez que ele usava essa frase, eu me via um próprio pavão. Que ele falava assim: Nossa, Gê, você é tão exótica. Eu acho que ele queria dizer que eu não era o padrão Convencional, né? que a sociedade impunha naquela época. Ele me chamava de exótica. Toda vez que ela falava isso, eu falava: Nossa, gente, parece que eu sou um pavão, né? É, Sabe quem chamava de exótica? O pai da Bete a Feia assim, chamava ela de exótica. exótica. Então, assim, eu me via. Ela não sabe, ela não assiste. Vocês também não, né? Eu não assistia. Vocês não sabem do que eu tô Então, falando. assim, eu me Você via. sabe, Eu Naí, me via nesse estigma. Então, assim, e hoje as minhas amigas do meu trabalho daquela época são essas senhorinhas que a gente está falando. Elas não acompanharam, porque assim, eu sempre gostei de cinema, então eu saía. Imagina, eu trabalhei ali na Praça da República na década de 80, era o auge dos cinemas de rua. Tinha vários ali, vários, vários. Você, como é carioca, não sei se você não vai saber. Mas assim, ali tinha cinemas maravilhosos, né? Então eu saía do prédio da Secretaria de Educação, já ia ao cinema. Então, assim, ali tudo acontecia. Mas essa expectativa, por exemplo, que a sociedade, né, tem das gerações e de cada geração em específico, isso é muito pautado também pelas coisas que a gente vê na novela, o que a gente vê na publicidade, né, o que a gente vê nas imagens. E isso é um ponto a outra pergunta que eu queria fazer, assim, como é que vocês veem a representação das pessoas mais velhas nos filmes e nas séries que vocês assistem? Vocês são satisfeitas? Não, Não, não. não, porque hoje em dia o idoso ele tem cada vez menos espaço na televisão ou no cinema, né? A não ser que seja um Richard Gere, uma coisa assim, um Tom Cruise, né? E os Porque já é um personagens? idoso, não tem personagem para idoso. Nas novelas, não tem, né? A gente sabe que temos atrizes brasileiras maravilhosas e que envelheceram, que foram perdendo espaço. Não há espaço para o idoso na televisão. É como se envelhecer fosse um pecado, um crime. Vou mudar. E quando pra tem o eles, papel né? do idoso num filme ou numa série, ele é sempre tratado com. Eu até posso usar a frase como um idiota, como uma pessoa que não pensa mais, que não tem gosto para mais nada, que ele não pensa, que ele não sente, que ele não ama, que nem assim, as pessoas acham que você envelhece e você não pode mais ter vida sexual, você não pode mais amar, namorar. Então, assim, então ele sempre afasta o idoso de tudo isso que é a vida. Como é que você vai esquecer como é que se faz sexo só porque você envelheceu? É igual andar de bicicleta, dizem. Eu não sei, Eu não sei andar de fazer. bicicleta. Eu nunca andei de bicicleta. Mas é isso. Então, é o espaço mesmo, mesmo nas séries. Eu assisto muita série coreana, policial, que eu gosto, né? Eles têm uma cultura diferente, né? E é bom, você vai aprendendo, mas mesmo esse idoso e a forma como eles veem o idoso é diferente da nossa, né? Eles mostram que o oriental ele vê com o idoso como um sábio. E não é, gente. O idoso não é porque ele envelheceu que ele ficou sábio, não. Se ele era idiota, ele vai ser um velho idiota. É verdade, é Mau verdade. caráter, Entendeu? vai ser um velho mau caráter. É pura Entendeu? verdade. A velhice não dá sabedoria para ninguém se a pessoa não adquirir durante o percurso da sua vida. É verdade. Né? Mas mesmo nessas séries e nos filmes, mesmo nos filmes americanos, essas coisas, não há muito espaço para o idoso. É como ela disse, é quando aparece um avô ou uma avó, né? Ou às vezes é aquele ator que ficou idoso,
mas ele continua fazendo os mesmos filmes, e você sabe que já tem o dublê mais jovem que mostra, né? Então, ele vai perdendo espaço porque ele está envelhecendo. Agora, vocês duas escolheram um jeito maravilhoso de envelhecer, né? Porque vocês se mantêm lendo, se mantêm se comunicando, aprendendo. Eu acho que vocês vão muito longe. Você sabe que nós fizemos um podcast, Gentorologia, e eles pediram pra gente assistir um filme, Família Família é Serpente. Nossa, gente, assista, é um filme Eu comecei a assistir o italiano. filme, eu assisti primeiro. Eu comecei a assistir o filme e eu falei assim, nossa, esse filme deve ser um porre. Ô, desgrama, mas eu vou assistir, porque eu insisto. Quando o filme terminou, eu liguei, que a gente avisei, mas eu liguei E pra ela. vocês assistem ao mesmo tempo? Não. Não. Aí eu liguei pra ela e falei, assista. Você vai se chocar. Realmente, assim. o filme foi O filme é chocante. chocante, assim, É. justamente trata de dois idosos, né, um E casal, os filhos, e o os que filhos. eles fazem com ele. O que eles Entendeu? fazem, porque assim, eles não querem mais morar sozinhos, então eles vão escolher um filho para morar. A família é maravilhosa, se dá super bem, se reúnem naquele dia de domingo que a mãe faz aquela macarronada maravilhosa, então todos os filhos vêm passar o Natal e o Ano Novo, é aquela reunião, é a família mais feliz do mundo. Até que os pais falam assim, nós resolvemos vender esta casa, porque nós já somos idosos, o pai estava com problemas com demência, né? E ela falou assim, então nós vamos escolher um de vocês, já que vocês nos amam tanto, para morar. Pronto. Tá, mas não vamos contar, não. contar, Anota sim. depois e você Mas assim, procura. Família é serpente. Família Família é Serpente, Serpente. é um filme É um filme italiano. italiano. No começo E- ele é maçante, mas assim, o que as final, pessoas, o eu não final me acreditei. chocou. Eu não acreditei. Aí eu liguei para ela, falei, esse final ela não me contou, apesar de Não. a gente não liga para spoiler, mas ela não Eu contou. contei. Ela falou, assista, entendeu? É porque eu disse, nem todo filho é cuidador. Né? A gente não pode ter essa expectativa, né? O bom é que acontecesse, né? Mas tem muitos, leva para morar comigo, mas bota ele lá no quartinho e deixa ele lá. Ele já não come mais na mesa, ele já não fica mais na sala, né? Ele fica como se escondido. Os filmes, as séries americanas, que eu assisto muito filme, que eu gosto muito de filme de espionagem, essas coisas. E o que eu percebo nos filmes americanos é que assim, o idoso sempre atrapalha. Entendi. Se ele vai visitar o filho acha aquilo ali o fim do mundo, o pai ir lá visitar ele. O que você veio fazer aqui? Então, assim, ou então nas séries, eu tenho que falar das séries, que eu não conheço realmente. Quanto tempo você não vê o seu pai? Ah, eu não falo com meu pai há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos. Estados Unidos ainda tem essa Porque parece que a o família. formato da Você família vai para a é esse, faculdade né? e acabou, E né? essa demanda para você ter uma independência, né? Você não, esse tipo de cuidado, de rede de apoio, tem uma coisa de não, você tem que se dar Não, não conta. tem. As pessoas parece que sozinha. são sozinhas, você não vê, não tem. É o que eu A disse. dependência né? física, eu acho que é uma das piores. Quando eu operei minha coluna, que eu coloquei uma prótese, eu fiquei 1 ano para me recuperar, assim, para voltar a andar. E eu sabia todos os buracos do teto da minha casa, né? Porque eu fui sentar realmente com 3 meses na cama. Ela ia me dar banho, meu marido me levava. Eu parei de comer porque eu tinha medo de comer e ir ao banheiro. Senti vontade de ir ao banheiro. Então, assim, e aquilo que eu falei para você, o meu maior medo na vida é ter meu cérebro preso ao meu corpo. Porque meu cérebro, ele 400 por hora. 1000 por hora, sabe? E de repente eu me ver presa a este corpo que não vai mais deixar com que eu saia para fazer as minhas coisas. Que eu dependa de alguém. Ou que alguém chegue para mim e fale assim: você não pode sair por causa da sua idade. Mas vai acontecer. Nós duas, lá em cima, nós temos Deus dois me lances de livre. escada da rua para nossa casa. Um portãozinho lá na escada não é nem para o cachorro, vai ser para nós duas. Né? Meu Deus. Se a gente não descer a escada, não rolar a Eu escada acho abaixo. que, para mim, Entendeu? Genilza, eu chegar aos 100 anos, que ela falou, com meu cérebro preso ao meu corpo. Meu cérebro querendo fazer 1000 coisas, sabe? E o meu corpo não permitir. Então, eu acho que isso que me amedronta.
Porque assim, envelhecer é inevitável. Mas como eu vou envelhecer, sou eu que decido. Como eu vou envelhecer. Isso mesmo. Mas é esse medo que me. O pessoal, gente, você tem medo da morte? Não, gente, porque ela vai vir de qualquer jeito. Eu gostando ou não. Então, Meu eu acho medo é esse. É eu ficar presa e parar de fazer as coisas que eu amo, que é a minha liberdade. Eu ser livre. Eu sempre falo isso, que a gente não quer ser saudável, a gente quer ser livre. Ser livre. Mas para ser livre, a Tem gente que tem que ficar ser saudável. saudável. Saudável, né? exato. E Então, ser saudável é chato, porque a gente não pode comer mais nada do que a gente gosta. É, Pode tomar as exato. cachaças. Imagina, a médica me proibiu de tomar vodka, gente. é Eu amo igual, vodka. eu falo, é igual aquela música do Roberto, onde ele diz assim que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. É, Entendeu? é. E ele está certíssimo. Mas envelhecer é isso. Eu já falei, o meu medo é perder quem eu amo no caminho, né? Se eu tiver que envelhecer, eu prefiro não chegar. Eu Mas prefiro olha, partir. eu gostaria muito que os idosos assistissem a gente, visse que é possível. Então, até eu ia falar isso, que infelizmente a gente está com o tempo já estourado, então a gente vai precisar encerrar essa primeira conversa, que depois vamos marcar outras com certeza. E, e eu ia pedir para vocês deixarem aqui uma mensagem mesmo, um pedido, um convite para quem estiver escutando a gente do que fazer para que essa, vamos dizer, para que essa conquista da gente conseguir viver mais seja realmente positiva e não ficar amarrada. Com saúde, com propósito, né? Igual Eu acho que a vocês. primeira coisa que o idoso ele tem que fazer é ele olhar para dentro dele mesmo e ver o que eu gostaria de fazer. O que vai me proporcionar prazer, por mais simples que seja. Ah, é abrir uma cerveja? Ah, mas eu não vou fazer isso porque meu filho, meu marido vai achar ruim? Dane-se. Abra sua cerveja, tome. Ah, eu gostaria de ir numa loja e olhar só a vitrine. Vá e faça. Não fique esperando alguém te dizer o que você tem que fazer. Faça, mas você tem que descobrir isso dentro de você. O que é bom para mim? Não me importa o que é bom para ela. Ela é quem tem que descobrir. Eu quero saber o que é bom para mim. Então, assim, eu acho que falta isso, a pessoa olhar para dentro dela mesma, falar o que eu quero da vida, por mais simples que seja. Sabe, prazeroso. Ah, hoje eu não quero fazer nada. Eu quero ligar a TV e assistir o da Atena, que seja. Mas é o meu Podia ser outra momento. coisa, não, gente? Não, Melhor. porque a gente não pode lembrar, esquecer que nem todo mundo tem dinheiro para pagar streamings. Então, às vezes, você só tem TV aberta. Então, nem que seja para ouvir notícias ruins, se dê esse momento só seu no sofá e vá fazer algo para você. Esqueça a casa, esqueça a louça. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo, acho que foi no Instagram, de uma moça falando: não tem que limpar a casa. Você está cansada, vai descansar, não tem que limpar a casa. Para com essa neura de que tem que Sabe o limpar que a eu casa. falo? Eu falo assim, louça, você é maior de idade, viu? Amanhã eu espero que você tenha se limpado, se enxugado e saído. Tchau. E você, qual que é seu conselho que Então, você não deixa? deixe que a idade, ou melhor, não deixe que ninguém diga que por conta da sua idade você não vai poder fazer certas coisas. Já basta a dificuldade financeira que a gente sabe que tem e não pode fazer, né? Não deixa que ninguém lhe dite regras, né? Envelheça, é difícil envelhecer? É, principalmente para nós, pretos, pobres e periféricos, né? É muito difícil, a mobilidade é difícil, mas não deixe de viver, de fazer as coisas simples, né? E não deixe, principalmente, que ninguém diga para você que você tá velho, você não pode fazer, principalmente a mulher, né? Você tá velha, porque o homem ele aposenta e ele vai bater papo com os amigos, vai beber no bar, vai para a esquina, vai fazer. A mulher ela aposenta, mas você não vê ela na rua, né? Então não deixe que a aposentadoria signifique fim de vida, né? Se aposentar, muitos não se aposentaram ainda por N motivos, mas não deixe que isso limite a sua vida. Foi o que ela disse. Se quiser assistir, se não quiser arrumar a casa, não arrume. Se não quiser lavar roupa, não lave, entendeu? Se quiser ir
para o shopping, se tiver um shopping, vá. Depois de 60 você não paga mais passagem. Ah, mas aí eu não vou comer uma pipoca. Tudo bem. O preço da pipoca no cinema, você compra 1 quilo de milho e come pipoca em casa o mês inteiro, né? Mas não deixe que ninguém diga que porque você está velho, você não pode ser feliz. Porque Boa. ele está mentindo. Tá? Tá? Nossa, adorei. Marília. Não, Faça. eu vou terminar com essa. É? Não tem idade para ser feliz. Tem, Isso aí. gente. Então, super obrigada. Obrigada pela confiança, por ter agradeço aceitado esse vocês. convite Nós que de estar aqui agradecemos. com a Não, gente. Fechar, a gente vai até a Não, hora a do gente shopping fica aqui, fechar. Ah, que bom. Ai, Obrigada. vocês são ótimas, assim, são muito Obrigada. Foi um incríveis. prazer. Nossa, eu que agradeço. Foi um Nossa, prazer conhecer você. Também, Viu? Ela, a muito gente bem. já tinha visto Olha, uma eu queria meu simpatia. cabelo dessa cor, assim, mais natural. Ah, O cabelo da minha mãe era eu pinto assim. de branco. É, meu. o cabelo da minha mãe era assim, natural, né? E aí eu lembro do nosso cabeleireiro que corta o cabelo da gente. Eu falava pra ele, o cabelo da minha mãe é lindo, ficou bonito. O cabelo dela tá cheio de onda assim, né, branco. Falei, tem como pintar? Ele falou, não vai ficar igual, mulher. Não fica É, uma igual. vez falaram assim, Espera, eu tô esperando, você tá vendo, né? Seu marido Mas tá gosta demorando. que você faça isso no seu cabelo. Eu falei, olha, eu não sei se vai ficar bem no cabelo dele, mas no meu eu gosto. Eu falei pra ele, aí eu vou cortar, eu falei, ó, o cabelo já tá igual da sua mãe. Não tá. Mas você tá com a idade da sua mãe? Não tô. Então Tem que pronto. ter paciência. Tem que ter paciência. Gente, muito obrigada, Renata. Obrigada agradecer, demais Marília. também. E agradecemos, gente. Foi um prazer mesmo Tá? estar aqui, essa Muito bom. conversa. Se deixar, se É sempre der bom a gente corda, minha conversar, filha. né? E quando duas companhias maravilhosas, Então né? vai embora. Vamos seguir, né? Dona Geek, olha lá. Vamos lá.